Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vou mostrar para vocês o top 5 fundos imobiliários do mês de maio. E a primeira coisa que eu quero mostrar é o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Esse aqui é o índice, o principal índice que mede a rentabilidade dos principais fundos imobiliários. E uma coisa que a gente pode perceber aí no último mês é que o índice ele vinha mantendo aí uma certa constância, depois ele começou a cair de forma bastante abrupta. E o que isso significa? Significa que você pode comprar bons fundos imobiliários a preços mais atrativos. E o primeiro deles que a gente vai falar aqui é o IRDM11, o Iridium. Eu sei que muita gente gosta desse fundo imobiliário. Ele está com uma rentabilidade aí de quase 5% no mês. E o dividend yield dele está acima de 1% ao mês, é um dividend yield bem interessante, é um fundo extremamente grande, tem um patrimônio líquido bastante interessante, tem uma liquidez interessante também e está com um PVP aí um pouco acima do normal. Normalmente é porque fundos imobiliários que são considerados bons, o mercado costuma pagar mais por ele. Então aqui está o Iridium, não vou ficar falando muita coisa sobre ele, pessoal. Ele tem uma taxa de administração razoável, uma taxa de gestão também razoável. Claro que as duas somadas, elas formam uma taxa razoável também, eu diria que uma taxa aí de pouco mais de 1% ao mês não é uma taxa tão alta, mas é um fundo interessante para você que busca rendimentos mensais. A gente pode ver aqui abaixo os dividendos historicamente falando aí do fundo. Então o fundo ele tem uma certa constância aí nos dividendos e nos últimos 12 meses ele pagou aí 13,23% de dividend yield. Então é um fundo interessante. Segundo, VGHF11, Valora Ed. Esse aqui, diga-se de passagem, é o fundo imobiliário que eu comprei na nossa carteira pública. É o último fundo imobiliário que eu comprei na nossa carteira pública, porque eu joguei ser um fundo interessante. Claro que não é uma recomendação, não estou mandando você comprar. Você precisa estudar o fundo, entender os riscos, entender ali os retornos e depois você faz a sua análise se vale a pena ou não. Mas é um fundo que paga aí quase 1,3% ao mês, está pagando aí nesse mês. Tem uma liquidez diária interessante, então não se preocupe com liquidez. O patrimônio do fundo, claro, é um patrimônio menor, mas é um fundo que vem crescendo, vem se desenvolvendo, por isso que eu acredito no fundo. E também está com um PVP um pouco acima de 1, porque como eu disse, fundos imobiliários que são considerados ok, o mercado joga o preço da cota para cima. E a gente pode ver aqui em relação às taxas, né? São taxas um pouco mais altas porque o fundo ele entrega um resultado um pouco maior que os outros fundos, então é por isso que ele cobra taxas mais altas. E falando agora de dividendos, a gente pode ver aí que no último mês ele pagou 1,3 praticamente, nos últimos 12 meses 16,7%, então é muito dividendo nos últimos 12 meses. Ele também tem uma certa constância e uma média aí de 13, 14 centavos por cota que ele paga, então é um fundo imobiliário que paga bastante todos os meses e é um fundo que vale a pena você considerar investir. Terceiro, XPCA11, XP Crédito Agrícola, então é um fundo imobiliário voltado para um outro segmento que não é muito comum as pessoas investirem, não é muito comum as pessoas olharem, né, que é o setor agrícola. Inclusive vou deixar aqui no link da descrição, pessoal, um relatório gratuito da Levante voltado aí para esse segmento agrícola. Você que gosta de explorar novas oportunidades, recomendo baixar, é só clicar no link, é gratuito, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui desse fundo. Liquidez, não tem problema nenhum. Dividend yield aí do último mês, 1,35%, então até um pouco mais que o VGHF11, que pagou 1,3%. É um fundo imobiliário também pequeno, né? 134 milhões aí de patrimônio líquido em vista de outros fundos, ele é bem pequeno. Teve uma rentabilidade aí de quase 7% no mês, lembrando que o mês ainda não acabou. Está com um PVP aí quase próximo de 1, então é um fundo assim que pode estar barato, pode ser uma oportunidade. O preço da cota também está próximo aí dos R$10, então é um fundo atrativo, né, para quem está começando, quer investir um pouquinho, quer conhecer sobre o fundo. Você investe ali só um pouquinho, R$10, R$20, para você conhecer, entender, saber quanto que o fundo paga por mês, até você adquirir uma certa segurança para poder comprar mais. Em relação às taxas, normal, não vejo nenhum problema. Claro, são taxas um pouco altas, a gente tem que sempre procurar buscar por taxas menores, mas é um fundo também que entrega bastante resultado. E agora em relação aos dividendos do XPCA11,
Pessoal, esse aqui é um fundo imobiliário novo, por isso que vai estar um pouco distorcido aqui. O XPCA11, ele tem histórico aí desde novembro de 2021, então ele é um fundo imobiliário novo, tem que tomar um certo cuidado para poder investir nele, né? Mas ele tem uma rentabilidade aí interessante, pagou dividendos interessante aí nos últimos meses, claro que teve uma queda aí também nos dividendos depois, mas é um fundo imobiliário que, como está começando, talvez seja uma oportunidade para você olhar para ele, para você poder investir. Lembrando que não é uma recomendação. Quarto, DEVA11, Devante Recebíveis, também um fundo imobiliário que muita gente conhece, um fundo imobiliário grande, tem mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, liquidez nem se fala, sem problema nenhum, dividend yield absurdo aí de 1,4% no mês, está com o PVP aí praticamente em 1, então o preço da cota sobre o valor patrimonial da cota está praticamente igual, praticamente valendo a mesma coisa. O DEVA11 é um fundo imobiliário de CRIs, né, um fundo imobiliário de papel, todos esses são, exceto o XPCA11, né, que é voltado aí para o agronegócio, tá certo? Então, DEVA11 também é uma ótima oportunidade para você poder considerar. P sobre VP interessante, aí tá valendo praticamente a mesma coisa que o valor patrimonial da cota. Em relação às taxas, né, um pouco mais altas, mas ó, isso aqui justifica, né, o dividend yield aí que ele paga mensalmente, então isso justifica. E a gente pode ver, né, que nos últimos 12 meses pagou quase 16% só em dividendos, então assim é um fundo imobiliário que justifica ter taxas um pouco mais altas. A gente pode ver também que desde o IPO ele pagou quase 30% somente em dividendos, então mais de um quarto do fundo, quase um terço, né, do fundo ele pagou somente em dividendos. Os dividendos dele a gente pode ver que teve uma queda aqui, né, no ano de comecinho de 2021, final de 2020, depois veio se mantendo aí na faixa dos 1,40, né, 1,35 e por aí vai. Então, ótimo fundo imobiliário para você que gosta de renda mensal. E por último, mas não menos importante, o HCTR11. Esse aqui é um fundo, pessoal, que a gente fez vídeo sobre ele, teve polêmica sobre o fundo, mas eu não deixei de acreditar no fundo, eu analisei, acredito, continuo acreditando, não vejo problema nenhum. Claro que eu posso estar errado, claro que o fundo lá na frente pode ter problemas, mas HCTR11 Hectare é um fundo imobiliário que caiu muito, por isso que o P sobre VP está abaixo de 1, né? O valor patrimonial da cota está mais caro, está maior do que o valor do mercado, né? Do que 105,97. Então, talvez signifique uma oportunidade para você poder comprar o fundo imobiliário pagando mais barato. Mais uma vez, não é uma recomendação. Patrimônio líquido muito grande também, mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio. Rentabilidade negativa, né? Como eu disse para vocês, é um fundo imobiliário que muita gente se assustou, estava envolvido talvez em polêmicas, então muita gente acabou vendendo a cota e é por isso que a rentabilidade caiu. Então as pessoas, muitas deixaram de acreditar no fundo e ele caiu. Normal, acontece, né? Faz parte o mercado se assustar, qualquer coisinha assusta o mercado, mas, né, muitas vezes é uma oportunidade. Liquidez sem problema, dividend yield, um dos maiores aí do mês de maio, 1,65%, então dividendo absurdo que ele pagou. E a gente pode ver em relação às taxas, pessoal, taxas também ok, como eu disse, o fundo paga bastante, então justifica, né, ter essas taxas aqui. Claro que, como eu disse, mais uma vez, sempre é interessante a gente buscar por taxas menores possíveis, mas não tem jeito muitas vezes. Em relação aos dividendos, eu não precisa nem falar em relação a esse fundo imobiliário que nos últimos 12 meses aí pagou 18% de dividend yield, no último mês 1,65%, nos últimos 6 meses 8,82%, só nos últimos 6 meses ele pagou um dividendo que muitas empresas, muitas ações, muitos fundos não pagam nem nos últimos 12. Então é um fundo imobiliário interessante e aqui no histórico de dividendos do fundo a gente pode ver que ele vem mantendo uma constância. Depois aqui no mês de fevereiro e março ele teve uma queda para R$ 1,4 aí ao mês,
mas agora ele voltou a pagar 1,75 e é por isso que eu acredito que seja uma ótima oportunidade, porque talvez o fundo vai começar a elevar o pagamento de seus dividendos mensais. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e se você gosta de dividendos, não se esqueça de baixar o relatório da Levante que está aqui no primeiro link e de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no final também, de 3 ações boas pagadoras de dividendos, e uma delas inclusive é do setor agro. Um abraço e até o próximo vídeo.